Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a pregação do evangelista Milvio, amém? Não pregamos placa de igreja nem CNPJ, irmãos, pregamos a palavra de Deus cumprindo o ID do Senhor Jesus. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo." Então, estamos apenas cumprindo o ID do Senhor Jesus. Essa pregação, irmãos, está no programa Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube, tá bom? Tem dezenas e dezenas de pregações. Vamos servir ao Senhor Jesus e vamos compartilhar essas pregações para que as pessoas sejam salvas, amém? Glória a Deus. A leitura de hoje está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: "Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Então, bendito seja Deus, glória, honra, louvor, adoração a Ele e ao Senhor Jesus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, porque toda misericórdia, a nossa consolação vem de Deus, e de Deus vem do Senhor Jesus, e do Senhor Jesus vem do Espírito Santo de Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações. Irmão, sem o Espírito Santo não aguentaríamos as provações deste mundo. Isso é uma grande verdade. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, esse mundo aqui, Satanás, ele veio para matar, para roubar, para destruir, para escravizar o homem, para amaldiçoar, para afastar o homem de Deus, fazer todas essas coisas. Se nós, a igreja, não nos posicionarmos diante do Pai, irmãos, esse mundo, da mesma forma que alguém algum dia nos pregou o evangelho, nós nos convertemos, pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus para se converterem ao Filho de Deus, o Senhor Jesus, e terem as suas vidas libertas, irmãos. Porque a nossa paz, a nossa alegria vem de Deus, vem do Senhor Jesus. Sem Ele estaríamos destruídos, não haveria paz, estaríamos sobremaneira atribulados e perseguidos, mas Deus teve misericórdia de nós e o Senhor Jesus nos alcançou. Importa que nós também levemos o conhecimento até as pessoas sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus, para que eles se arrependam dos seus pecados e tenham também o direito de ter o nome no livro da vida, de ter paz nessa terra, de ter felicidade. A partir do momento que eles confessarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a vida deles muda, mas se não fizerem isso, não vão mudar, a vida vai permanecer ruim. Vai em festa, vai em balada, vai aqui ou ali, bebe, usa droga, prostitui, faz uma coisa ou outra, e tem momentos alegres, mas quando essa alegria acaba, e quando essa pessoa fica sozinha novamente, aí vem a dor, aí vem o vazio, aí vem a tristeza profunda, aí vem a angústia, a ansiedade, a tribulação, porque não tem o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus dá paz e transforma a vida da pessoa. Cabe a nós, igreja, compartilhar e pregar e levar o evangelho a essas pessoas. Glória a Deus. Então, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Qual que é a consolação nossa, irmão? É essa, não tem outra. Essa é a consolação. Ela é a consolação mais forte da terra, porque ela nos traz paz em qualquer situação. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio do Senhor Jesus, do Messias, do Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então a nossa consolação vem do Senhor Jesus. Mas se somos atribulados
é para a vossa consolação e salvação. Então Paulo disse: eu sou atribulado, é porque eu vou pregar o evangelho, sou perseguido por isso. É para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação também é. Porque se eu for pregar, for atribulado, e se eu não tiver consolação de Deus, do Espírito Santo, Senhor Jesus, como é que eu vou pregar? Isso também é para a vossa salvação e consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós, ela é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também o sereis da consolação. Então, quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, a partir daquele momento, ele vira um alvo do diabo, dos anjos caídos, de perseguições de familiares, parentes, de amigos. Mas isso para a nossa consolação, irmãos, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, ele fala aqui de uma tribulação específica, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. A tribulação deles foi tão grande que eles não poderiam mais suportar aquela tribulação, de modo tal que até a vida desesperamos. Olha só essa palavra, irmãos. A tribulação foi tão grande que até da vida ele desesperou, perdeu a esperança. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Mas continuamos ali mesmo naquela grande tribulação, que em nós não havia força e que nós pensamos que seria para a morte. Permanecemos com a força que tínhamos em Deus, fazendo a sua obra. Não confiamos em nós, confiamos em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e Ele livra até hoje, em que esperamos que também nos livrará ainda. Então, meu irmão, quando você está numa tribulação muito grande, eu preciso, quando nós estivermos em uma tribulação muito grande, nós precisamos esperar no Senhor, porque Ele que nos livra dessa grande tribulação, que poderia ser para a morte. Somente o Senhor nos livra, o qual nos livrou de tão grande morte e livra até hoje, em quem esperamos que também nos livrará ainda, que ainda vai continuar nos livrando das tribulações, ajudando-nos também vós com orações por nós. A oração suas também nos ajudou, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, porque por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então ele passou ali uma tribulação tão grande que ele pensou que era para a morte, mas a oração dos irmãos e a fé dele em Deus, e ele creu, ele viu, ele percebeu que se ele não cresce, se ele não aguardasse no Senhor, ele seria destruído. Às vezes a gente é pego por tão grande tribulação, irmãos, que só tem uma saída, e é para cima, é no Senhor Jesus, é em Deus, e é com o Espírito Santo de Deus na unção e na direção dele, que sem ele nós não somos nada. Amém? Então, meu querido, presta bem atenção. Eu não sei a sua situação, eu não sei qual é a sua tribulação, mas saiba de uma coisa: Deus sabe, e nele Ele nos permite sermos atribulados, perseguidos e humilhados, para que nós possamos reconhecer a soberania dele. Sem ele, diz a Bíblia, que nada nós podemos fazer, nada, nem respirar, ó, até a respiração nossa vem dele. Sem ele, nada podemos fazer. Então guarda bem essa palavra, põe ela no seu coração, na tábua do seu coração. Não importa a tribulação que você está passando agora, a luta, a dificuldade, a falta de alegria, de prazer de viver, a tristeza profunda, a depressão, tudo isso, irmão, vem de estarmos longe de Deus, o Criador. Então eu te aconselho agora, para que você tenha paz e vença as tribulações dessa vida, e vença as aflições dessa vida,
Eu te aconselho que você confesse o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador. Arrependa-te dos teus pecados agora e junto comigo faça essa oração. Amém? Repete comigo aí. Olha para a tela e repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe como teu filho, como teu servo, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, você que fez essa oração a primeira vez, que a paz que excede todo o entendimento humano entre no seu coração e na sua mente. Que a sua vitória agora está a caminho. Você deu o primeiro passo e o Senhor Jesus já entrou e habita no seu coração, já vai começar a organizar a casa. O Espírito Santo de Deus habita em você agora. Você fez a coisa mais certa que você podia fazer em toda a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada pessoa que ouviu a pregação desse Evangelho. Que todos nós sejamos fortalecidos na força do poder do Senhor Jesus. Amém. E na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus.